Senhor Deus querido, Pai nosso, a Tua palavra será aberta, e eu quero lhe pedir nesse momento que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Teu Espírito passeie por cada pessoa que neste momento acompanha o estudo da Tua palavra. Queremos ser conduzidos aos Teus pés, queremos ser levados para mais próximos do Senhor, e usufruir da Tua presença, sentir a Tua graça, e ouvir a Tua voz, falando a cada um de nós. O tema de hoje é um tema central, é um tema importante, fundamental para a nossa jornada neste mundo. Ajuda-nos a compreendermos da melhor maneira possível, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e vamos ler a partir do versículo 21. As versões mais antigas da Bíblia traziam aqui a parábola do credor incompassivo. Na minha versão, a Nova Almeida atualizada, o título está assim, a parábola do servo que não queria perdoar. E é exatamente isso o contexto desta parábola. Diz assim o texto bíblico: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não, digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Aí começa a parábola, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Continua o versículo bíblico. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida? Assim, o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Esta é a passagem do nosso estudo de hoje à noite. A pergunta de Pedro foi quem despertou Jesus para contar esta parábola. Ele se aproxima de Jesus e tenta negociar com Cristo para saber a medida do perdão que ele deveria aplicar. E ele pergunta: Senhor, devo perdoar o irmão que peca contra mim? Quantas vezes? 7 estaria uma boa medida? Olhando para essa pergunta de Pedro, eu encontro de pronto 2 problemas, posso dizer, teológicos. O primeiro problema é que Pedro demonstra com essa pergunta falta de humildade. Ou seja, ele estava certo que o outro pecaria contra ele. Veja, Pedro não está falando das faltas que ele cometeria. Pedro não está ressaltando os problemas que ele enfrentaria na sua jornada, mas ele se concentra no outro. É o outro que é o problema, é o outro que comete erros, é o outro que peca contra mim. Pedro talvez achasse que ele não ofenderia o seu irmão,
E aqui está o seu primeiro equívoco. O segundo problema da pergunta de Pedro é que ele tenta estabelecer limites e medidas para o perdão. E pode parecer fazer sentido a ideia de Pedro estender o perdão a 7, porque na época de Jesus, os rabinos ensinavam que o perdão deveria ser concedido a alguém que lhe fizesse algo contra até 3 vezes. E como Pedro andava com Jesus e via que ele era muito misericordioso, ele pensou assim, bom, Jesus não vai ficar nos 3 que os rabinos ensinam, ele provavelmente vai subir um pouquinho mais dessa medida. Por isso que quando Pedro interroga Jesus, ele já joga lá para cima. O número 7 é um número significativo, é um número representativo na Bíblia, é um número que representa os dias da criação, é um número que aponta para a perfeição. Então Pedro joga no 7. Senhor, quantas vezes devo eu perdoar? 7. Os rabinos? 3, Jesus. Eu estou falando 7, ó. O Senhor deveria me dar parabéns pela minha bondade toda. E Jesus olha para aquela cena de Pedro e fala assim, não, Pedro, eu não diria que 7, mas eu digo para você que é 70 vezes essa medida que você acha que é a medida mais alta que você pode conceder para alguém receber o perdão. Porque o que Jesus está querendo dizer é que onde há amor, não há limites e nem dimensão para o perdão. Quando Jesus fala dos 70 vezes 7, obviamente ele não está incentivando ninguém a ter uma caderneta para computar quantas vezes você perdoa alguém, porque seria ilógico. O que ele está fazendo é um exagero ao suposto exagero de Pedro. Pedro, você está exagerando? Achando que de 3 para 7 está bom? Não, Pedro, eu estou dizendo que é 70 vezes o que você acha que já é um exagero. Multiplica muito mais vezes aquilo que você achou que seria uma medida justa para o perdão. Pedro pensou que estaria demonstrando ao mestre misericórdia, bondade, compassividade. Jesus está falando assim, não, Pedro, a medida é um pouco maior. Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 13, que o amor não se ressente do mal. Em outras palavras, perdoar 490 vezes, na verdade, significa criar um hábito. É isso mesmo, é habituar-se a perdoar. Esses estudiosos que falam sobre criação de hábitos, ele diz que você precisa ter uma rotina de determinado número de dias e depois de seguir aquilo por um determinado tempo, aquilo se incorpora na sua vida e passa a ser um hábito. Esses indivíduos falam, obviamente, pensando em aspectos positivos do que você pode fazer, ou do que você deveria fazer para melhorar a sua vida, ou aquilo que você acha que seria bom. Por exemplo, eu quero praticar exercício físico. Então você começa praticando pouco a pouco, vai incorporando no seu hábito, até que aquilo se torna uma rotina e se torna uma necessidade, e você incorporou e já não consegue mais viver sem exercício físico. É o hábito. Veja que o princípio que Jesus coloca aqui é exatamente esse. Ele está incentivando os seus seguidores a viverem o perdão de tal forma que eles estejam habituados a perdoarem. O perdão não pode ser algo pontual, o perdão não pode ser algo ocasional, mas o perdão deve ser algo contínuo, vivenciado, praticado, repetido. Era exatamente nesse ponto que Jesus estava frisando. Se um irmão é culpado de um pecado repetidas vezes, 2 coisas aparecem aqui. Primeiro, ele precisa vencer esse pecado. Ele tem que vencer esse problema que ele está enfrentando. Segunda coisa, se um irmão peca tantas vezes, obviamente ele precisa de uma comunidade de apoio, de irmãos amorosos e clementes, que ao invés de condenarem esse irmão, mostrem a eles o caminho do qual eles podem se libertar daquilo que está sendo um pecado repetido e que magoa constantemente alguém. Isso é comunidade de apoio, chama-se igreja, onde criamos um ambiente de amor, perdão, para que as pessoas melhorem, para que as pessoas cresçam, para que as pessoas se aprimorem.
É nesse sentido que igreja tem o seu papel fundamental. É importante, é imprescindível termos o contato uns com os outros. Na comunidade de fé, nós estamos sendo talhados, moldados, melhorados, aprimorados. E esse não é um processo de um dia, não é um processo de um sermão, não é processo de uma semana, esse é o processo de uma vida. Esta melhora contínua da qual nós precisamos viver. Esta parábola que aparece na sequência, na verdade, ilustra o poder do perdão. Entenda que o contexto dessa parábola não está tratando do perdão de Deus para a salvação dos seres humanos. Não é essa a aplicação que Jesus está fazendo. Ele não está falando do sacrifício que ele faria na cruz para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Jesus está se referindo do perdão entre irmãos. Jesus está tratando aqui do relacionamento humano. Ele está tratando das nossas relações com os outros, com o próximo. Ele não está se referindo àquilo que Deus faz por nós. Embora o perdão divino seja o exemplo, o modelo, a referência, o contexto da parábola aponta para a nossa vida, para aqueles que estão à minha volta, para aqueles com quem nós convivemos. Todos nós temos resquícios de nossa natureza pecaminosa, que quando aflorada, causa atrito. E esses atritos desgastam as nossas relações com os outros. Os nossos relacionamentos muitas vezes são prejudicados por causa daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos. E é nesse sentido que o perdão se torna imperativo, faz parte da trajetória do cristão. Nesta parábola, a ênfase então volta-se para, primeiramente, o maior devedor. Esse senhor quis fazer um ajuste de contas e ele chama os seus devedores. Veja que este primeiro que foi chamado foi trazido até o seu senhor com uma dívida interessante. Quando Jesus conta a parábola, ele obviamente está querendo ilustrar a força do perdão, e Jesus comete um exagero, literalmente no valor devido, porque ele queria ressaltar a força e o poder do perdão. Só para você ter uma ideia, na época de Jesus, a arrecadação total de impostos da Palestina era de 800 talentos por ano. Fazendo uma atualização dos 10.000 talentos que aquele homem devia, matemáticos fizeram a conta para tentar fazer uma relação de quanto seria esse valor nos nossos dias. E, pasmem, as senhoras e os senhores, o valor que era devido por aquele servo ao seu senhor, equivaleria hoje a mais ou menos 10 milhões de dólares. Bom, o dólar hoje deu uma disparada, né? Daria aí 57 milhões de reais. Essa era a dívida. Esse foi o valor que Jesus propôs para a dívida daquele servo. O homem que devia, ele pensou que poderia se livrar daquela dívida. E ele pede ao Senhor clemência, fala assim: Senhor, me dá mais um tempo, não me jogue na prisão, não vem da minha mulher, não vem dos meus filhos, não nos torne escravos por causa da dívida que temos, me dê um pouco mais de tempo e eu vou conseguir pagar. Essa reação deste servo mostra primeiramente orgulho. Na história que Jesus estava propondo, ele coloca uma dívida impagável. Não tinha como. Para aquele homem, o trabalho que tinha, com os negócios que fazia, não tinha como pagar.
E mesmo não tendo como pagar, pela dívida enorme que tinha, ele foi orgulhoso. Porque o primeiro passo que ele faz é dizer assim: não, me dá tempo que eu vou conseguir pagar. Segundo, ele não se arrependeu sinceramente. Ele estava triste por ter sido descoberto, por ter sido achado como devedor. O caso dele não tinha solução, e porque não tinha solução, o rei, então, que era compassivo, assume o prejuízo e perdoa o servo. Oferece a ele a graça. Assim, aquele homem e a sua família não precisariam ser levados para a prisão. Assim, aquele homem estava agora diante do Senhor numa outra condição. O que posso dizer dessa história, daquilo que estamos tratando, é que aquele homem não merecia ser perdoado, porque ele tinha dívida, ele reconhecia a dívida. A dívida era real, era uma dívida impagável. Mas a bondade do Senhor o alcançou, o envolveu. E agora ele já não era mais refém da dívida que possuía. Ele estava liberto. Mas veja que, embora ele tenha recebido uma graça, um favor, pela bondade, pelo amor, pela misericórdia do seu Senhor, ele mesmo assim não foi sensibilizado por aquilo que o Senhor havia acabado de fazer com ele. Porque ele sai de lá, e ele, de devedor, já perdoado agora, sai para a rua como um credor, e logo encontra alguém que lhe devia 100 denários. Veja, ele foi perdoado de uma quantia enorme, 10.000 talentos, e agora ele encontra alguém que devia para ele 100 denários. Em outras palavras, essa quantia era insignificante, perto daquilo que ele havia acabado de ter sido perdoado. E aquele homem, ao invés de ter compartilhado da alegria que teve por ter sua dívida perdoada, ele encontra o próximo, o maltrata e o exige pagamento imediato da dívida. O que eu acho interessante nessa parábola, e você deve ter percebido quando a gente leu, é que o argumento do segundo servo foi exatamente o mesmo argumento do primeiro. Quando o primeiro foi lá diante do servo, diante do rei, e o rei fala assim: e aí, e minha dívida? Tem que pagar. Senhor, me dá mais tempo para que eu consiga pagar. E o Senhor fala assim: não, você não vai conseguir pagar, pela minha misericórdia, pela minha bondade, você está perdoado. Quando vem o segundo servo, agora para aquele que era o credor, e pede mais tempo para conseguir pagar a dívida dos 100 denários, usa o mesmo argumento que ele usou com o Senhor. E o argumento dele com o Senhor funcionou, porque ele foi perdoado da dívida. Mas agora o sentimento já não era o mesmo, porque embora o argumento tenha sido o mesmo, o servo injusto não estava disposto a conceder ao seu devedor a mesma benesse que o Senhor havia concedido a ele. Legalmente, ele tinha o direito de jogar aquele homem na prisão, o que ele fez. Mas moralmente, ele não tinha nenhum direito de fazer o que ele fez. Tudo estava de acordo com a lei, mas estava diferentemente da moral. Uma vez que ele foi perdoado, ele não conseguiu estender o mesmo perdão ao outro. A família do primeiro servo foi poupada da vergonha, mas ele não poupou a família daquele que o devia. É óbvio que o primeiro servo deveria ter agido exatamente como o Senhor agiu com ele. Mas o final da história revela uma troca da decisão do Senhor. E o Senhor muda
a decisão dele de ter perdoado os 10.000 talentos? Quando ele é informado do que havia acontecido. Fala assim: olha, Senhor, aquele servo que o Senhor perdoou 10.000 está lá fora cobrando 100 denários de um indivíduo lá e o colocou na prisão. E o Senhor o chama e fala assim: não, peraí, você está falando de justiça? É isso mesmo? Você quer fazer valer justiça? Então tá bom, se o seu desejo é fazer valer justiça, eu vou fazer justiça com você, porque você me deve 10.000 talentos. Então ele pede que aquele homem seja jogado na prisão, seja torturado, assim como ele havia feito com aquele servo que devia para ele. Sabe, irmã, irmão, a pior prisão que nós podemos viver é a prisão de um coração rancoroso, de um coração que não perdoa. Quando eu não consigo exercer o perdão com o meu próximo, eu estou demonstrando a minha total incompreensão do perdão que foi feito para mim por Cristo. Em outras palavras, todos nós temos uma dívida impagável, mas Jesus pagou essa dívida. E agora o outro que me ofendeu, o outro que pisou no meu pé, ou o outro que fez algo que eu não gostei, o outro que falou algo que me magoou, embora tenha feito alguma situação que eu não estou diminuindo, nem menosprezando, mas comparando com aquilo que Cristo fez para que eu pudesse ser salvo e aquilo que o outro faz para mim, é infinitamente menor. Nesse contexto, Jesus está dizendo assim: olha, o problema é que é relacionamento humano, mas nesse relacionamento humano, lembre-se de que todos nós recebemos um perdão muito maior, de uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Jesus paga essa dívida, ele assume o preço dessa dívida, e agora o que ele espera é que você viva com o coração perdoador, porque se somos incapazes de compartilhar o perdão com aqueles que nos ofenderam, é porque nós não estamos vivendo debaixo da graça do Senhor. O problema daquele homem é o problema que muitas pessoas enfrentam hoje na sua jornada espiritual. Pessoas que receberam o perdão, mas não vivenciaram a experiência de serem perdoados. Não entenderam ainda o que significa ser perdoado. Não experimentaram na prática, por isso não conseguem compartilhar. Quando vivemos apenas de acordo com a justiça, procurando aquilo que nos é direito, o que acaba é que entramos numa prisão. Agora, se vivemos de acordo com o perdão, compartilhando aquilo que o Senhor nos concedeu, nós desfrutaremos de alegria e liberdade. É nesse sentido que o perdão é libertador. Não dá para viver sem o perdão. Não dá para viver uma vida sem pecados. Por isso, você em um momento ou outro cometerá algum erro. E este erro precisará ser perdoado, terá que ser ajustado e acertado. Essa admoestação de Jesus é extremamente séria, porque Jesus não pode nos perdoar se não tivermos um coração humilde e contrito. Em outras palavras, é na maneira como eu trato o outro que revelamos a verdadeira condição do nosso coração. Quando eu vivo em humildade, quando eu vivo em contrição, eu perdoo o próximo com prazer. E vivo as 490 vezes que Deus espera. Agora, onde há orgulho e desejo de vingança, não pode haver verdadeiro arrependimento. Não basta receber o perdão de Deus. Em outras palavras, é preciso que você conceda o mesmo perdão que Deus te deu. Perdão, diz o dicionário,
é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que lhe era seu dever, por quem competia exigi-lo. O perdão aponta para o mesmo sentido da palavra graça. Eu só perdoo por causa da graça que há em mim. Graça é aquilo que é feito sem cobrança, sem preço, sem medida. O perdão, ele se torna o fruto da graça. E só pode perdoar quem vive debaixo da graça. Se a gente não vive debaixo da graça, o que acontece é que nós vamos ter dificuldade de perdoar. A dificuldade do perdão, ela, para mim, é um obstáculo colocado em nossa trajetória cristã. Um obstáculo que precisa ser vencido, um obstáculo que tem que ser transposto. Se todos nós fomos perdoados pelo Senhor, que bondosamente levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre mim foi lançado sobre ele, e a vida eterna que ele ganhou, ele me dá. Todos nós recebemos uma ampla medida de perdão, mas lembre-se, essa ampla medida de perdão que recebemos do Senhor, ela será limitada à minha vida de perdão. Como é que eu posso afirmar isso? Lembra da oração do Pai Nosso? Quando Jesus disse assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse assim como complica muito a nossa situação, porque Deus é infinitamente perdoador, Ele não tem limites para a sua graça. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando que a medida que Deus usará para me perdoar é a mesma medida que eu uso para perdoar o meu próximo. E nós voltamos agora para o contexto da parábola do servo que era incompreensivo, ou do servo que não queria perdoar. Essa é a nossa situação. Você foi perdoado de 10 mil e está cobrando 100? O que Jesus está dizendo é, a medida de perdão que o Pai usará contigo, não é a medida da qual você foi perdoado, dos 10 mil. A medida que Ele usará é uma medida menor que a dos 100, porque nem 100 você consegue perdoar. A medida é pequena, bem pequena. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: é fácil falar sobre perdão, até ter alguém para perdoar. Amar todos é fácil, o desafio é amar, continuar amando e perdoar quando somos feridos. É exatamente isso. O perdão teórico é simples, o perdão teórico é fácil, o difícil é viver o perdão. Agora, por que é difícil perdoar? Porque se você precisa perdoar alguém, é porque essa pessoa fez algo que não merece ser perdoado. A princípio é assim, ela te feriu, ela te magoou, ela fez com que você perdesse noite de sono, perdesse dinheiro, perdesse sua paz, perdesse sua tranquilidade. Então o que essa pessoa fez, ela merece um castigo. E a nossa principal inclinação do coração humano é aquela máxima, olho por olho, dente por dente. Se fez mal para mim, agora eu vou fazer mal para você. É essa ideia de justiça retributiva. Alguém fechou você no trânsito, você vai lá e fecha ele também. Alguém falou alguma coisa ruim de você, você vai lá e fala pior dele. Essa nossa justiça retributiva é que acaba fazendo com que eu me torne pior do que aquele que fez o mal contra mim. Veja, quando eu retribuo para o outro algo que ele fez e que me machucou, eu me torno pior do que ele. Ou, na melhor das hipóteses, igual a ele. Não, se ele me pisou no pé, eu vou lá e vou pisar nos 2 pés dele.
Aí nós nos tornamos pior ainda. Aquele que me fez o mal me projeta. Certa vez, Jesus disse assim: se alguém bater de um lado do seu rosto, oferece o outro. Olha a sublimidade do ensino de Cristo. Acompanha comigo. Se uma pessoa vem e me bate, essa pessoa que me agrediu, obviamente espera que eu a agrida também. Isso é a lei da ação e reação. Você me bate, agora você está esperando que eu bata em você. Agora, quando uma pessoa me bate e eu não retribuo a batida, o golpe, o soco, que seja, na mesma forma como a pessoa me agrediu, eu estou dizendo assim para ela: você me bateu e espera que eu bata em você, mas não é você que me estimula, não é você que determina as minhas ações, não é você que diz o que eu devo fazer ou como eu devo fazer, não é o seu ato insano de me bater que despertará em mim a reação de bater em você, porque não é você que me estimula, quem me estimula é Cristo. E se Cristo me estimula, você pode me bater, eu não vou bater em você. Se Cristo é quem me estimula, você pode me enganar, mas eu não vou enganar você. Você pode me trapacear, mas eu não vou trapacear você, porque não são as suas ações que despertam a minha reação, mas sim Cristo, Ele que me controla. O outro lado da face é exatamente isso. É não retribuir na mesma moeda, é não retribuir na mesma condição, é não fazer exatamente aquilo que a pessoa espera que você deva fazer. Quando você faz isso, na verdade, a pessoa fica atordoada, porque ela não sabe às vezes nem o que fazer. Quando você não devolve da maneira ou da forma como as pessoas esperam que você deveria devolver. Portanto, merecimento o outro não tem, porque errou. Logo, perdoar é uma questão pessoal. É uma escolha. Nós escolhemos perdoar. Nós decidimos perdoar. Arrefecer o coração tem um poder libertador. E esse é o grande desafio do cristão: liberar perdão, negar o eu, tomar a sua cruz. Fácil não é, mas necessário. Nós estamos vivendo um mundo de cancelamento digital. Pessoas que pouco conhecem emitem opiniões nas redes sociais. Tem gente dando opinião sobre tudo, falando sobre tudo. Querem dar palpite sobre qualquer coisa. Obviamente as redes sociais são positivas na democratização do espaço para as pessoas falarem e serem ouvidas. Agora, a minha maior preocupação disso é o impacto que tem causado principalmente na mente dos adolescentes. Uma geração ansiosa, uma geração com necessidade de likes. Se postar uma foto no Instagram e ninguém curtir, é capaz de procurar ajuda no psicólogo, para saber por que ninguém curtiu a minha foto. Retratos que são apenas recortes de uma realidade que não existe, tentando vender uma vida que não é real. Mas o que acontece é que muitas pessoas estão se ferindo, se machucando. Pessoas estão sendo expostas e carregando consigo consequências. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o seu cristianismo não cessa quando você entra na rede social. Você não deixa de ser de Jesus quando você comenta, quando você escreve, quando você fala. Há muita gente nessa trajetória que está sendo magoada, ferida, carregando consigo sequelas. A necessidade de perdão vale também para o mundo digital. A pandemia nos expôs, ela acelerou a transformação. A revolução digital chegou antes do que talvez chegaria.
Mas isso não quer dizer que as pessoas que estão por trás das redes sociais são apenas avatares. Tem gente de carne e osso ali atrás. Tem gente com lutas, com problemas, com dores, com dificuldades, com marido, com esposa, com filhos, com pais, com mães. Talvez, num tempo onde nós estamos muito no digital, nós precisamos valorizar cada vez mais o humano. O perdão é característica humana. O perdão se vive porque somos humanos. É difícil perdoar, porque muitas vezes nós pensamos que somos melhores do que de fato somos. Eu volto lá para a pergunta do Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ou seja, eu estou aqui, impoluto na minha conduta, e agora o irmão fica pecando contra mim. Quantas vezes eu vou pecar? Quantas vezes eu devo perdoar esses pecados que ele faz contra mim? Qual é o meu limite de perdão? Quando eu sou vítima, eu reclamo o meu direito. Agora, quando eu sou culpado, minimizo. Eu vejo que o ser humano é expert em fazer isso. Quando alguém faz algo contra ele, é porque aquela pessoa é muito má. É porque aquela pessoa é terrível, é cruel. Colocamos em caixinhas e rótulos. Agora, quando você faz, não, eu fiz, mas não é bem assim, eu sou uma boa pessoa, eu fui mal interpretado, não era bem isso que eu queria dizer. Essa é a nossa realidade. Para os outros, castigo, e para mim, perdão. Por isso, às vezes, é difícil perdoar. Analise as situações em que você vitimou alguém, conscientemente ou inconscientemente. Não há quem não tenha ferido alguém. Todos nós ferimos. Agora, quebre as barreiras que lhe impedem de pedir perdão. Às vezes achamos que pedir perdão é sair por baixo. Às vezes achamos que pedir perdão é reconhecer demais o seu erro. E isso nada mais é do que um grande engano. Nós temos um fascínio pelo poder. Sabe essa frasezinha assim, sabe com quem você está falando? É para mostrar que você, eu não estou nesse nível, eu tenho outra autoridade. Quando a gente vive o perdão, a gente esquece, sabe com quem você está falando. Porque sabe com quem você está falando pode ser a frase de alguém que está com Alzheimer, que não sabe mais nem quem é. Mas é o exercício da autoridade, do poder. Não, esquece tudo isso. Deixa isso de lado. Deixa desse fascínio de exercer perdão, de exercer poder e não viver o perdão. Quando experimentamos o perdão, vivemos o perdão, nós somos transformados. E a transformação acontece quando nós nos acercamos mais àquilo que Deus tem feito conosco, em sua natureza de perdoar quantas vezes for necessário. Há algumas razões pelas quais você deve perdoar. Faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. É um exercício para manifestar uma vida de paz. Perdão. Agora, recusar perdoar pode trazer alguns prejuízos para a sua vida espiritual. Eu anotei algumas aqui. Quem não perdoa tem a sua oração afetada. Isso está em Marcos capítulo 11, versículo 25, 1 Pedro 3,7. Quem não perdoa afeta a sua adoração. Mateus 5, 23 e 24. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus capítulo 6, versículo 12. Quem não perdoa, adoece. Tiago 5,16. Quem não perdoa, permanece atormentado. Mateus 18, 34, 2 Coríntios 2,10. O prato preferido do diabo é a ausência do perdão, e é disso que ele se alimenta. Não perdoe e você está alimentando o diabo. Não perdoe e você estará dando munição para que o diabo mesmo destrua a sua vida, para que ele se volte contra você. Uma geração que vai produzindo vingança sem perdão, vai se blindando da graça e tornando o mal cada vez mais presente em toda a sociedade. O ódio que alimentamos contra o outro não afeta o outro, mas ele destrói quem carrega o ódio. E se alguém fez alguma coisa ruim para você, e você fica o tempo inteiro pensando negativamente sobre aquela pessoa, não pense você que o seu pensamento negativo vai mudar a vida dela.
o seu pensamento negativo muda a sua vida. Transforma você num carro atolado. E quanto mais você pensa, mais você afunda. É quando o carro acelera. A roda gira e ela se afunda ainda mais. Agora, algumas características que são imprescindíveis do perdão. O perdão não pode ser limitado. Não dá para limitar o perdão ao outro. Isso só é possível pela atuação da graça em nós. Aquilo que recebemos do Senhor é aquilo que nós compartilhamos com o outro. O perdão de Deus é o nosso referencial. E Deus perdoa de determinadas maneiras que às vezes nos assusta. Uma das histórias dos profetas bíblicos que frisa a maneira como Deus insiste em buscar o seu povo é a história do profeta Oséias com a sua esposa Gomer. Deus manda o profeta casar com uma mulher da prostituição. E o Oséias vai lá e a tira da prostituição e casa com ela. Depois de um tempo ela abandona o Oséias e volta para a prostituição. E Deus fala assim: Oséias, vai lá buscar ela de novo. O que Deus estava frisando ali, usando uma parte da vida do profeta Oséias, dramatizando na vida do profeta aquilo que era uma realidade, da insistência que ele tem em perdoar, em ir atrás, em não abandonar. O perdão é restaurador quando você o libera. Sabe que o perdão ele pode até ser unilateral, ou seja, pode ser que não tenha sido solicitado a você, mas você libera o perdão. Há pessoas que talvez você esteja magoada, ou magoado, decepcionado, ou decepcionado, triste, e que ela nem sabe que você está triste com ela. Nem passa na cabeça dela que aconteceu alguma coisa. Já aconteceu isso comigo. Eu uma vez, numa igreja onde eu era pastor, preguei um sermão sobre o perdão e terminei com um apelo. E o apelo era para que as pessoas se perdoassem na hora. E algumas pessoas se levantaram e estavam perdoando-se. O meu sermão terminava aqui e eu resolvi fazer um outro apelo. E eu falei assim na igreja: irmãos, é bonito vivermos o perdão, é bonito vermos o perdão, mas talvez alguém aqui te magoou. Você está triste com essa pessoa e ela não foi a você pedir perdão. Não tem problema. Vá até ela e ofereça o perdão. E só uma pessoa se levantou. E ela se levantou e veio à plataforma onde eu estava pregando. E ela me abraçou e disse: pastor, eu te perdoo. E eu a abracei e falei assim: obrigado, irmã. Pastor, está perdoado. O que o senhor fez já não pesa mais no meu coração. Obrigado, irmã. Pastor, saia daqui tranquilo. Não tem mais nada aqui. Obrigado, irmã, obrigado. E a igreja toda olhando aquela cena, né? E quando eu estava no carro voltando para casa, minha esposa perguntou assim: o que aconteceu aquela hora lá? Eu falei assim: que horas? A hora que a irmã fulana foi lá na frente. Eu falei assim: a irmã foi me perdoar. E a pergunta inevitável que você está se fazendo agora, né? O que você fez? Aí eu falei assim: eu não tenho a mínima ideia. Talvez essa seja a parte mais triste, não tenho nem ideia, mas já que ela estava me oferecendo o perdão, eu resolvi agarrar o perdão. Estava perdoado, estou perdoado e até hoje vivo perdoado, mas não sei o que eu fiz. Agora, eu tenho certeza de uma coisa: alguma coisa eu fiz. Isso eu não tenho dúvidas, porque eu faço. Eu não posso colocar um peso maior sobre mim, porque eu sei que tenho falhas, eu sei que tenho problemas, eu sei que tenho lutas, e alguma coisa eu fiz. Mas aquela senhora, ela me deu uma lição aquele dia, quando ela liberou o perdão sobre mim. E até hoje eu não sei o que eu fiz. Algum tempo atrás eu a encontrei, no lugar que eu fui pregar, estava no quartinho assim, pastoral, esperando para entrar. Ela veio lá: ô pastor, como é que está? Que saudade, quanto tempo, e conversamos. E naquele dia eu fui tentado a perguntar para ela o que eu tinha feito naquele dia, que ela me perdoou. Mas como ela estava tão feliz conversando comigo, eu disse: vou deixar essa história para lá, eu já estou perdoado mesmo. Se estou perdoado, deixa essa história lá onde deve estar, no passado. Vivo com o perdão, vivo com a certeza do perdão. Esse não foi o único perdão que eu recebi. Eu tive outros perdões que eu recebi na vida e que eu sou muito grato por cada um desses que me perdoaram
desses que me libertaram de um peso que estava sobre os meus ombros. Eu uma vez fui assaltado com um carro que estava emprestado para mim, porque o meu carro estava de rodízio aqui em São Paulo, e o carro do qual eu fui assaltado não tinha seguro. E até hoje o carro não foi encontrado, mas o dono do carro me perdoou. Eu vivo com um carro perdoado nas costas. Bom, o dono do carro não está mais vivo, mas o perdão foi concedido. O perdão caminha comigo. Sabe que algumas pessoas que dizem assim: o fulano fez mal para mim e ele morreu. Para mim ele está morto. E eu falo assim: que pena. E por que é pena, pastor? Porque ele foi uma pessoa que fez uma coisa errada para mim. Eu sei. Eu estou com pena de você, que matou a outra pessoa, mesmo ela estando viva, porque a partir de agora você vai ter que viver com um defunto nas costas, e carregar um defunto nas costas é terrível. Ficar vivendo com esse defunto atrás é pesado demais, porque perdoar tira a farpa da mágoa do coração, e não permite que as situações pequenas, as farpas, azedem completamente a sua vida. O perdão restaura os laços quebrados. O perdão não apenas zera as contas do passado, mas restaura plenamente o relacionamento no presente, no agora. O perdão, ele é transcendente, maior do que nós, muito maior do que nós, e só o Senhor pode nos capacitar a perdoar, na medida que eu entendo e vivo que eu fui perdoado. Jesus é aquele que pode curar as mágoas do coração. Ele pode restaurar as feridas que estão aí abertas. Agora, existem também algumas armadilhas do perdão. Algumas situações que às vezes tratam de racionalizações, ou de desculpas, ou justificativas. Algumas armadilhas. Aceitar a sua humanidade é uma peça fundamental nesse quebra-cabeças. Então, fuja do perfeccionismo, fuja do cobrar-se muito de si mesmo, permita-se falhar e não viva como um acumulador de sentimentos negativos. É isso mesmo. Tem gente que vira um lixão de sentimentos negativos, um depósito de coisa ruim, e fica armazenando, colocando sobre os ombros, e chega uma hora que não aguenta. A melhor forma é você libertar-se disso tudo. Agora, uma armadilha é dizer assim: não, isso aí já aconteceu há muito tempo. E porque já aconteceu há muito tempo, lembre-se que o tempo não cura memórias amargas. Há uma história bíblica, por exemplo, o relato de Jacó e Esaú, 20 anos depois, e o problema não estava resolvido. Empurrar para debaixo do tapete não faz da sua casa limpa. Faz da sua casa apenas uma casa com sujeira escondida. O mesmo se dá com essas situações. Se foi há muito tempo atrás, deixa lá. Não. Se não está resolvido, resolva. Se não está perdoado, perdoe. Se não está conversado, converse. Muito tempo atrás não resolve o problema. Uma outra forma de tentar lidar é dizer assim: não, a outra pessoa estava mais errada do que eu. Então, se o outro estava mais errado do que você, então você não vai pedir perdão. Veja, o perdão concentra-se no nosso erro e não no do outro. Nesse sentido, você não vai pesar qual erro é pior, maior. Se você errou, peça perdão. Se você fez algo equivocado, vá lá. Justificar o erro não cura. Outra desculpa que as pessoas podem dar é dizer assim: a pessoa não vai me entender. Bom, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Em espírito cristão, com humildade, peça perdão. Ainda que a outra pessoa não lhe perdoe, você cumpriu com a sua parte.
E quando você cumpre com a sua parte, siga o seu caminho, na certeza de que você está liberto daquele erro diante do Senhor. E isso é o mais importante. Um outro ponto pode ser assim, não, aquilo que eu tenho, pastor, envolve dinheiro, e um dinheiro que eu não tenho. Veja, perdão também significa restituição. Ora, se você não tem como pagar, não significa que você resolveu o problema. Faça um plano, negocie sua dívida, parcele em quantas vezes for necessário, restaure, mas não deixe para trás. Ah, pastor, eu tenho uma situação com uma pessoa, mas ela já mudou, ela já não está mais perto aqui, eu já nem sei mais onde ela está, já perdi contato. Essa é uma desculpa que hoje já não funciona. Há alguns anos atrás até funcionava, mas agora com as redes sociais, agora com a rede de contatos, você acha essa pessoa. Basta querer, basta ir atrás. E se a pessoa morreu, o que eu faço? Deixo tudo acertado com Deus. Mas se ela está viva, escreva, mande um áudio, telefone, restaure. Tem gente que diz assim, não, pastor, tá bom, já entendi, mas eu vou deixar para depois, que agora não quero. A procrastinação não é solução, porque apenas prolonga o sofrimento. Em outras palavras, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E talvez o hoje seja agora, nesse momento. Enquanto a gente está aqui. É alguém que você tem que falar? Pega o celular agora. Escreve para ela, me perdoa, eu errei, fiz algo que não devia ter feito. Isso é fundamental para que você sinta o alívio sobre os seus ombros, para que você tire essa carga pesada que está sobre você. Confronte o seu problema e perdoe. É isso que Deus espera que você faça, para que você não se torne o servo que não queria perdoar. Confronte o seu problema e perdoe. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, diz a Bíblia. É assim que a gente segue, é assim que nós caminhamos. Há algumas formas erradas de você pedir perdão. Nunca diga assim, desculpe-me por qualquer coisa. E quando você fala desculpe-me por qualquer coisa, na verdade você está dizendo assim, olha, eu não vi problema em nada do que eu fiz, mas como você é uma pessoa rancorosa, você é uma pessoa cismada, se alguma coisa saiu aí, me perdoa. Na verdade, desculpe-me por qualquer coisa, é colocar sobre a pessoa que está ouvindo a frase culpa. Então, fuja dessa frase. Não diga assim, desculpe-me, foi sem querer. Então, se foi sem querer, a pessoa não devia ter ficado magoada. Se ela ficou magoada, é porque ela é muito sensível, então desculpe-me. E no final você está pedindo desculpa, atacando. Não diga assim, eu estava errado, mas você também estava. Porque a ideia básica de pedir perdão é um ato de contrição, de arrependimento. Agora, quando você diz assim, eu estava errado, mas você também estava, na verdade você está reacendendo o problema, está trazendo de volta a discussão. Uma outra forma é dizer assim, se eu estava errado, desculpe-me. Se você não gostou do que eu fiz, desculpe-me. Essa atitude não tem convicção de erro. Ela repreende assim, eu não estou errado, mas você acha que eu estou errado, então a dúvida é sua, não é minha, e por isso eu peço perdão. Lembre-se que a graça que mudou a minha oração é a graça que mudou o meu coração. O perdão vai tomando toda a nossa vida, nossa história, e me habilita a ser em Jesus aquilo que Ele quer que eu seja. Pedir perdão não é sinal de fracasso ou de derrota, mas sim uma demonstração de nobreza de caráter. Esses dias eu li uma parábola, e eu gostei muito dessa parábola e quero ler com vocês. Diz assim: um homem foi atropelado,
e não recebeu o socorro da... Logo, as pessoas que passavam pela rua correram para ajudá-lo, e ele gritava: por favor, não me levem para o hospital, por favor, não me levem para o hospital. As pessoas espantadas perguntam: por que não vamos te levar para o hospital? E o homem, com uma voz suplicante, respondeu: eu faço parte do quadro de funcionários do hospital, e seria muito embaraçoso eles me verem nesse estado. Jamais fiquei sujo desse jeito, sangrando. Eles sempre me veem limpo, sadio, olhem para mim agora. Mas o hospital é para pessoas como você, diziam as pessoas. Nós vamos chamar uma ambulância. Não, por favor. Eu fiz um curso de segurança para pedestres, e o instrutor me criticaria por ter sido atropelado. As pessoas que estavam lá perguntavam assim: mas você se incomoda com o que o instrutor pensa? Você precisa de tratamento. E o homem diz assim: não, mas há outras razões também. A encarregada das admissões ficaria aborrecida, porque eu não anotei a placa do carro que me atropelou, e eu também estou sem os meus documentos. E as pessoas do lado, sem entender, falavam assim: mas que diferença isso faz? Não, eles lá não admitem ninguém sem o cartão do seguro. Por favor, me deixem aqui mesmo na calçada, eu dou um jeito, eu fui culpado por ter sido atropelado. Por que as enfermeiras teriam que sujar seus uniformes por minha causa? Elas, sem dúvidas, me criticariam, dizia o homem. Depois dessas palavras, o homem se rastejou até a sarjeta, enquanto todos ficaram olhando para ele. Talvez tenha conseguido escapar, talvez não, talvez ainda esteja tentando parar o sangue. Essa parábola foi escrita por David Simmons e retrata bem uma dificuldade que às vezes nós temos de entregar nossa vida a Cristo e viver dele o perdão que ele tem para nós. Todos nós precisamos de perdão. Somos como aquele homem jogado na calçada, atropelado, sangrando, ferido. Ora, não torne a vida mais difícil do que ela já é. Deus te perdoa, mas Ele espera também que você perdoe, que você viva liberto, que você vá dormir hoje à noite com a certeza de que o seu coração está em paz. Portanto, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Venha como você está para os braços do Senhor. Coloque a sua vida inteiramente debaixo da graça dEle e peça a Ele a ajuda necessária para restaurar os relacionamentos entre nós, para que o perdão dEle não se limite em você, mas que seja abundante, que seja completo, que seja perene, que faça a sua vida valer realmente a pena e ter sentido. Não há razão para você não perdoar, não há motivos para você não perdoar. Eu estou preocupado com você, não com o que fizeram com você, não quem fez com você, mas é você, é a sua vida, é a sua história, é a sua trajetória. E quando Jesus voltar, não tem justificativa que vai fazer com que você entre no céu, dizendo assim: não, me magoaram, me ofenderam, e por isso que eu não perdoei. Isso não é desculpa, isso não liberará o céu para você. O que libera o céu na sua vida hoje é viver com a graça do Senhor, e quem vive com a graça do Senhor perdoa, libera o perdão. Nós vamos ouvir uma música final agora, e durante essa música eu quero mais uma vez convidar você que talvez ainda não tenha tomado a sua decisão de ser batizado. Nós temos um formulário, algumas pessoas estão escrevendo. Tenho recebido informações dos nomes daqueles que estão todos os dias dando esse passo de fé. Deus espera por você, Deus ama você, Deus se importa com você, Ele quer te perdoar. Perdoe-se a si mesmo, perdoe os outros, e agora derrame-se nos braços do Senhor, porque Ele te espera, Ele cuida de você. Eu quero mais uma vez incentivá-lo a colocar o seu nome. Se você não preencheu a planilha, hoje é o dia, agora é a hora,
esse é o momento para você voltar e desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Ouça essa música e logo depois teremos a nossa oração final. Este momento vai terminar, como as nuvens que passam no ar. Vou dar então minha vida ao Senhor. Antes que o tempo se vá, este momento é de entregar. Venha sentir a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento vai acabar, mas Deus é eterno e sabe amar. Vamos sorrir e espelhar seu amor antes que o tempo se vá. Este momento é de entregar. Venha sentir a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento não vai voltar. Agora é o tempo de você se entregar. Volte depressa para o seu Salvador antes que o tempo se vá.
Muito obrigado, quinteto, pela música. Deus seja louvado por sua decisão, por sua escolha, pelo passo de fé que você está dando. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, obrigado por tua presença, mais uma vez nesta noite. Voltamos nossos olhos à tua palavra e ela falou ao nosso coração. Ao terminarmos neste momento, este estudo, não queremos que o perdão seja apenas uma teoria em nossa prática, mas que pelo teu Espírito ofereçamos a mesma graça que recebemos do Senhor para perdoar. Por isso, toma conta de nós, abençoa-nos, nos guarde e nos proteja. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.